Beleza, minha gente, vamos lá para mais uma questão do Enem, Enem 2017, falando sobre a parte de uma parte interessante na prática, que fala sobre cinto de segurança e tudo que tem a ver com a dinâmica impulsiva, tá? Tratamento da questão do impulso, tá? Então vamos lá na questão, presta atenção. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,3 segundo de duração. E os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos, velocidade imediatamente, olha bem, velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos. Então, repara, a massa dos bonecos era iguais, a velocidade inicial e a velocidade final eram iguais, beleza? O que mudou? Aí ele fala assim, ó, esse equipamento registra o modo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros com a massa dos bonecos, dimensões do cinto, velocidade imediatamente antes e após o impacto, foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. Repara que apesar dele falar que os testes simularam a colisão de 0,3 segundos, a desaceleração pode não ter sido de 0,3 segundos. Você tem aqui 0,3 segundos, mas você tem certos cintos que a desaceleração durou menos que isso, tá? Então, você pegar esse gráfico aqui, ó, começou aqui no 0 e terminou aqui no 0,15. Então, a desaceleração não durou 0,3 segundos. Então, apesar dele ter falado no texto que as colisões foram colisões de 0,3 segundos, as desacelerações, conforme o gráfico mostra, não duraram o mesmo tempo, tá bom? Aí, pessoal, o que acontece? Ele vem com essa pergunta. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão ao motorista? Aí é para você analisar o gráfico. Isso. Aí a primeira coisa, pessoal, é o seguinte. Olha só. Vamos lá. Quando a gente fala em lesão motorista, a gente está falando, como o texto falou, da força de impacto do corpo no cinto de segurança. Ele comenta isso aqui, ó. Quer ver? Ele fala assim... em uma colisão frontal, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax do abdômen pode causar lesões graves. Então, para que eu tenha um equipamento seguro, eu tenho que fazer o quê? Diminuir essa força. Diminuindo a força, eu vou diminuir a lesão que pode causar no corpo, tá? E seria a força de impacto durante a colisão. E aí, por isso que a gente vai lá na definição de impulso. Impulso é a força de impacto vezes o tempo. Legal. Só que aí, presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. Ele falou que a massa dos bonecos eram todas iguais. A velocidade inicial e a velocidade final eram todas iguais. E o impulso é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Então, olha só que interessante. Olha só que interessante. O impulso é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Quantidade de movimento da pessoa. Então, a quantidade de movimento final, a pessoa vai parar. Então, a velocidade final é 0, a quantidade de movimento final é 0. A quantidade de movimento inicial é a massa vezes a velocidade inicial. E aí, repara que a massa de todos é a mesma e a velocidade inicial de todos é a mesma. Então, olha só que interessante. Para todos os bonecos, a quantidade de movimento final é a mesma, a quantidade de movimento inicial é a mesma. Então, para todos os bonecos, o impulso é o mesmo. Então, o valor do impulso, ele vai ser constante. O valor do impulso, ele vai ser constante. Aí, pensa comigo. Se o valor do impulso vai ser constante, para que eu tenha uma diminuição da força, eu tenho que ter um aumento do tempo.
Então, eu diminuo a força, aumento o tempo. Que aí o produto permanece o mesmo. Aí você fala assim, pô, professor, então, para começo de conversa, eu tenho que pegar aquele que tem maior tempo de impacto. Isso. E, ao mesmo tempo, eu tenho que pegar a menor força. Ah, mas, professor, o gráfico não fala de força, o gráfico fala de aceleração. Sim, mas pensa comigo. Olha só, pensa comigo. Força é massa vezes aceleração. Força é massa vezes aceleração. Como a massa de todos os bonecos é igual, para você ter a menor força, você tem que ter a menor aceleração. Então, qual vai ser o critério que você vai usar para analisar o gráfico? Eu tenho que aumentar o tempo de impacto, eu tenho que diminuir a força, diminuindo a aceleração. Então, eu tenho que pegar o gráfico com maior tempo de impacto e tenho que pegar o gráfico com a menor aceleração possível. Se você analisar, por exemplo, esse tempo de impacto é pequeno com aceleração gigante. Esse tempo de impacto é pequeno com aceleração gigante. Esse tempo de impacto é pequeno com aceleração gigante. Se você olhar direitinho, aqui, você pega o nosso gráfico da linha 4, o gráfico da linha 4, apesar dele ter um tempo relativamente grande, ele vai ter uma aceleração maior, uma força maior. Então, eu vou pegar o maior tempo com a menor aceleração, que seria o gráfico pontilhadinho, que seria o gráfico de número 2, alternativa letra B correta, que eu vou ter a menor aceleração no maior tempo possível. Beleza, minha gente? Valeu e até a próxima questão. Tchau, tchau.